Por trás do rei guerreiro, do poeta dos salmos e do homem segundo o coração de Deus, havia também um estrategista frio, um pecador que planejou assassinatos e um pai incapaz de governar sua própria casa. A vida de Davi não é apenas uma jornada de vitórias gloriosas e salmos inspiradores, mas também uma história marcada por quedas profundas, escolhas sombrias e consequências devastadoras. Quando pensamos em Davi, lembramos do jovem pastor que derrotou Golias, do líder corajoso que uniu Israel e do salmista cuja voz ecoa até hoje em nossas orações. Mas raramente nos contam sobre o homem por trás da lenda, um homem complexo, contraditório e vulnerável, que nos mostra que até os maiores heróis da fé carregam sombras em sua história. Hoje vamos percorrer esse caminho pouco explorado, o lado sombrio de Davi, uma trajetória que revela não apenas suas virtudes, mas também seus pecados, sua fragilidade e o preço que pagou por suas escolhas. Começamos com sua ascensão, ainda sob a sombra do rei Saul. Davi é um talento raro, músico habilidoso, guerreiro destemido e líder carismático. Ele rapidamente conquista o amor do povo e a admiração da corte. Mas a inveja de Saul se torna uma obsessão, forçando Davi a fugir. É nesse período de exílio que começam a surgir os primeiros indícios de um caráter que vai além do herói puro. Davi se refugia em cavernas, reunindo um exército de descontentes, endividados e problemáticos. Em Adulão, ele forma um grupo de cerca de 400 homens. Longe de ser um bando de santos, essa era uma milícia de excluídos, leais a Davi por necessidade e carisma. A sobrevivência deles dependia da sua sagacidade. Foi nesse contexto que ele demonstrou uma faceta de sua personalidade que muitos ignoram, a de um calculista político e, por vezes, um oportunista. Um exemplo disso é a história de Nabal, um homem rico e rude. Davi, com seus homens, protegeu os pastores de Nabal de ladrões no deserto. Quando chegou a hora de pedir uma compensação, Nabal o desprezou. A reação de Davi foi imediata e violenta. Ele se preparou para exterminar Nabal e toda a sua família, um ato de vingança desproporcional. Apenas a intervenção inteligente de Abigail, esposa de Nabal, impediu um massacre. Davi aceitou o presente dela e a poupou. Mas o episódio revela sua prontidão para a violência extrema quando sua honra era questionada. Sua fuga de Saul o leva a um pacto com os filisteus, os maiores inimigos de Israel. Davi, um israelita fiel, se torna vassalo de Aquis, rei de Gate, a cidade natal de Golias. Para provar sua lealdade, ele precisa realizar incursões. O que a Bíblia revela é que Davi não ataca os inimigos de Israel, mas sim tribos estrangeiras, como os Gesuritas, Gizeus e Amalequitas. Ele extermina completamente esses povos, sem deixar um único sobrevivente, nem homens, nem mulheres, nem crianças, para que ninguém pudesse denunciar seu plano. O objetivo? Fazer com que o rei Aquis acreditasse que ele estava atacando o seu próprio povo, os israelitas, garantindo assim sua proteção e confiança. Essa é uma tática de guerra fria, brutal e enganosa, que contrasta com a imagem do herói justo. A ascensão ao trono não apaga suas falhas. Pelo contrário, o poder absoluto parece expor as maiores fraquezas de Davi. O caso mais notório e doloroso é o de Batseba e Urias. O relato bíblico é direto e chocante. Davi, em um momento de ociosidade e luxúria, do terraço de seu palácio, avista uma mulher se banhando. Ela é Batseba, esposa de Urias, o Hitita, um dos seus mais leais e bravos guerreiros, um de seus valentes. Davi não resiste à tentação. Ele manda buscá-la e se deita com ela. O resultado dessa união proibida é uma gravidez. Em vez de confessar seu pecado, Davi mergulha em uma série de manobras para esconder sua culpa. Ele primeiro convoca Urias do campo de batalha, esperando que ele se deitasse com a esposa, assumindo a paternidade da criança. Mas Urias, em um ato de integridade e solidariedade com seus companheiros em guerra, se recusa a ir para casa, dormindo na porta do palácio. Essa lealdade de Urias se torna um obstáculo para o plano de Davi. O próximo passo de Davi é ainda mais sombrio. Ele, o homem que matou Golias, se torna um assassino de sangue frio.
ele escreve uma carta a Joabe, seu comandante, ordenando que coloque Urias na frente da batalha, onde o combate é mais violento, e o abandonem para que ele seja morto. E Joabe obedece. A morte de Urias não foi um acidente de guerra. Foi um assassinato premeditado, orquestrado pelo próprio rei. Davi se casa com a viúva Batseba, e o bebê nasce. Apenas a intervenção do profeta Natã, com sua parábola do cordeiro roubado, confronta Davi com a gravidade de seu pecado. Tu és o homem, declara Natã, expondo a hipocrisia e a crueldade do rei. A resposta de Davi, pequei contra o Senhor, é rápida, mas as consequências são profundas e duradouras. O profeta anuncia que a espada jamais se apartaria de sua casa, e que a tragédia e a desgraça viriam de dentro de sua própria família. A partir desse momento, a vida de Davi se torna uma cascata de tragédias familiares. Suas falhas morais se refletem em seus filhos, que repetem e até superam os erros do pai. A primeira catástrofe é a história de Amnon e Tamar. Amnon, o primogênito de Davi, se apaixona por sua meia-irmã, Tamar, filha de Maacá. Manipulado por seu primo Jonadab, Amnon finge estar doente para que Tamar o atenda. Quando ela chega, ele a estupra. Davi, ao saber do ocorrido, fica furioso, mas não toma nenhuma atitude. A falta de justiça do rei é um golpe na honra da família. Essa injustiça gera uma fúria silenciosa em Absalão, irmão de Tamar. 2 anos depois, Absalão, em um ato de vingança, assassina Amnon em um banquete. Ele foge, e Davi, em luto, o perdoa anos mais tarde. Mas esse perdão não é suficiente para apagar a mágoa e a sede de poder de Absalão. O clímax da desgraça familiar é a rebelião de Absalão. Carismático e ambicioso, ele rouba o coração do povo e se autoproclama rei. Davi é forçado a fugir de Jerusalém, de seu próprio palácio, em uma fuga humilhante, revivendo a sensação de ser um fugitivo como nos dias de Saul. A revolta de Absalão é uma imagem dolorosa das consequências do pecado de Davi. O filho se deita com as concubinas do pai em público, exatamente como Natã havia profetizado. A história termina com a morte de Absalão, enforcado pelos cabelos e morto por Joabe contra as ordens de Davi. O luto de Davi por seu filho rebelde é a cena mais humana e trágica de sua vida, mostrando a profundidade de sua dor, mas também a ironia de um pai que não soube ser justo, mas que chora amargamente a perda. A história de Davi é um lembrete de que o herói bíblico não é perfeito. Ele é um reflexo da humanidade em toda a sua complexidade. Suas virtudes, a coragem, a fé, a habilidade de se arrepender são inegáveis, mas seu lado sombrio, a arrogância, a luxúria, o assassinato e a disfunção familiar nos lembra que a grandeza não anula as falhas e que mesmo os homens, segundo o coração de Deus, são falíveis. A Bíblia não esconde esses detalhes. Ela os expõe para nos mostrar que a graça de Deus não é para os perfeitos, mas sim para os arrependidos. O legado de Davi não é apenas sua vitória sobre Golias, mas sua jornada de redenção, de um homem que pecou gravemente, mas que buscou o perdão e, através de seu luto e sofrimento, se tornou um exemplo de como a fé pode coexistir com a fragilidade humana. Se você gostou de aprofundar nessa história fascinante e descobrir o lado que a maioria não conhece, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdos como este e compartilhe com um amigo que precisa conhecer essa outra faceta do rei Davi.